Como acabamos de ouvir, o governo do estado anunciou a liberação de R$100 milhões em créditos para empreendedores e também redução ou isenção de impostos do leite e da carne. Mas quanto essas medidas vão ajudar empresários e a população neste momento de pandemia e isolamento? Sobre isso que vamos conversar com o Dr. Robson Amador, advogado especialista em direito tributário. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Como vai? Olá, Roberta. Estamos bem aqui, sobrevivendo, né? Graças a Deus. E aqui é um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu acho que é essa palavra mesmo que a gente precisa usar, sobrevivendo nesse momento, né? Falando então sobre essas ações do governo do estado, na sua avaliação, qual dos dois anúncios do governo vai ter maior impacto, pelo menos nesse primeiro momento? Eu penso que a entrega de subsídio, né, para o pequeno e médio empreendedor, ela tem um impacto imediato, né, na medida que você disponibiliza crédito, isso de alguma forma impacta verdadeiramente a economia. E a questão da redução dos tributos é uma iniciativa do governo. Penso que ainda muito aquém daquilo que efetivamente os pequenos e médios empreendedores precisam, mas não deixa de ser aí a redução de qualquer índice aí, de qualquer percentual, de qualquer alíquota tributária. Isso de alguma forma ajuda muito, não somente o empreendedor, mas como todos nós, consumidores finais, né? Doutor, nos últimos dias a gente teve uma discussão muito intensa em torno do ICMS. O governo do estado aumentou a alíquota em alguns segmentos. Agora, com essa isenção do imposto, dá para a gente saber se realmente o valor do leite e da carne são reduzidos ao consumidor? Será que chega no consumidor esse valor? Esse é o desafio, né? Por isso da minha primeira resposta, justamente porque ainda que nós tenhamos uma isenção do ICMS sobre o leite, né? Que o varejista pagava em torno de 7%, hoje estaria a alíquota de 0%, então terá que repassar isso ao preço final do produto, né? Assim como também a redução do ICMS sobre a carne, por exemplo, que era 13,3%, passou a ser 7%. Qual que é o desafio do governo? É que essa redução e essa isenção ela chegue de fato no preço da mercadoria, lá no supermercado, no açougue, quando o consumidor final tiver acesso a esses produtos. O grande desafio é porque existem outros custos que estão envolvidos ao produto, né? Por exemplo, o combustível. E nós estamos aí testemunhando talvez uma das maiores altas de combustível nos últimos tempos, né? Que obviamente a causa é uma série de circunstâncias econômicas, internacionais, mas também, sobretudo, a questão tributária. Então, penso que o governo do estado ele também precisa resolver essa questão. O governo federal já reduziu muitos tributos sobre o preço do combustível, mas o governo do estado assim não fez, né? Então, eu penso que talvez essa medida isolada ela não se torne como necessária, ela não se torne suficiente para que nós possamos ver uma redução importante, essencial, sobretudo nesse momento, para que o consumidor possa sentir isso na hora de fazer suas compras, né? Então, sim uma redução, sim uma isenção, no caso do leite, mas eu penso que ainda é insuficiente para que possamos enxergar isso na prateleira. Sentir na prateleira, né? Que é o que a gente esperava nesse momento de pandemia, né? O mesmo governo que aumenta, acho que por pressão, daqui a pouco ele acaba reduzindo. Nessa briga toda do ICMS, doutor, a gente tem a questão do mercado automobilístico. A gente teve vários protestos durante o mês passado, manifestações de pessoas que trabalham no setor estão se vendo prejudicadas com isso, porque a gente teve um aumento significativo nessa questão do ICMS, principalmente sobre veículos usados, é isso? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que está essa situação e o que a gente pode ter daqui para frente. No início do ano, o governo do estado de São Paulo aumentou a alíquota do ICMS sobre os veículos usados. Era 1,8%, passou a ser 5,5%. Então, um aumento substancial, né? Chega-se aí a falar em torno de mais de 200%, né, de impacto no aumento somente do ICMS. Tá? Além disso, também um aumento do ICMS dos veículos novos, né, que era 12%, e a partir de abril agora começará a valer a nova alíquota de 14,5%.
Tá? Então, são aumentos substanciais. Houve toda uma repercussão, sobretudo jurídica, porque para se aumentar tributo no nosso país, é necessário que respeite alguns princípios, respeite alguns dogmas que a nossa Constituição Federal fala, por exemplo, o princípio da legalidade. E, veja, esse aumento foi feito por decreto, por vontade unilateral do nosso governador daqui do estado de São Paulo. Necessariamente, para você aumentar o imposto no nosso país, reza a nossa Constituição Federal que a Câmara, né, dos vereadores, se for imposto municipal, ou a Assembleia Legislativa, se for o imposto estadual, necessariamente tenha que ser ali ouvida a voz do povo através dessas casas legislativas. Ou seja, só poderá haver aumento de imposto se nós tivermos lei. E isso não aconteceu. Por isso que começaram a chover ações do Tribunal de Justiça, muitas positivas, com decisões positivas, porém, o presidente do Tribunal de Justiça, né, reconhecendo, né, sendo muito transparente em poder dizer à população que está de acordo com o Poder Executivo, pelo menos por hora, decidiu suspender as decisões que reduziam, né, ao status quo a alíquota dos respectivos ICMS, tanto veículos usados como veículos novos. Então, qual que é a situação de momento? O Tribunal de Justiça suspendeu todas as decisões que davam razão aos sindicatos, por exemplo, que lutavam aí pelas classes, né, as concessionárias de veículos usados e veículos novos, né, até decisão final do Pleno do Tribunal de Justiça. Né? Então, por hora, estão suspensas essas decisões positivas, claro, em favor do contribuinte final. Gera um grande impacto, porque já é um segmento que está sofrendo muito por conta da pandemia, justamente pela queda da venda dos veículos, né? E se você aumenta, obviamente, os impostos, cria mais uma barreira, né? Pelo lado do governo, ele entende que ele precisa, ao passo que ele dá o benefício tributário, por exemplo, sobre os insumos, sobre aquilo que é necessário para a sobrevivência do povo paulista, no caso aqui, ele precisa aumentar o imposto em alguns outros segmentos que, a princípio, na visão dele, são segmentos supérfluos, né? Então, e aí para essa conta briga, fechar, né, doutor? É a questão do cobertor curto, cobertor, né? De você puxar de um lado para poder oferecer a outro. E aí, ao mesmo tempo, você oferece, então, uma linha de crédito, né, para esses pequenos empresários e puxa de outros que podem ter suas portas fechadas por conta desse aumento na alíquota do ICMS. Complicada a nossa situação, né? Muito complicada. Sem dúvida. Doutor Robson, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para o senhor. Estamos à disposição. Boa tarde.